Muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham acompanhado o estudo de ontem. E hoje a gente vai dar continuidade a esse mesmo assunto. Eu vou tentar acelerar um pouco o ritmo para a gente conseguir cobrir os assuntos que eu pretendo falar. Como eu já falei ontem, esse estudo está baseado nas duas recentes apresentações da anciã Terry Lambert, e eu creio que ela tem uma didática excelente, ela explica muito bem. Tá? Então, se vocês quiserem, vocês ainda podem assistir a apresentação dela, que se encontra traduzida ao espanhol. Tá? Por enquanto, não temos ela em português. Vamos ver se traduzimos. Mas eu espero que vocês consigam entender e acompanhar o que eu pretendo passar essa manhã. A gente vai fazer uma breve recapitulação do que falamos ontem. Tá? Ontem já a gente repetiu várias vezes as ideias-chave que eu queria transmitir. Tá? Tem alguns textos que temos olhado que nos indicaram onde está, de fato, o problema com essa segunda besta. Essa segunda besta é semelhante a um cordeiro. E talvez eu deveria falar no início, né? O título dessas nossas duas apresentações, desses dois estudos, é a imagem da besta. Tá? Então, esse é o assunto que estamos tratando de entender. Então, ontem começamos a dar uma breve revisão, né, da sequência cronológica aqui da nossa história como movimento. Vimos como 1989, através da revista Tempo do Fim, se tornou uma data que vincula a profecia, de repente, ao nosso tempo. A profecia se torna algo atual para nós. E tudo isso para apontar ao próximo grande evento que nós esperamos, o decreto dominical. Tá? Então, tudo isso aqui, que é uma história que ocorre na metade de um versículo, de Daniel 11:40, tá? A parte B, acaba se estendendo a uma história bem mais longa do que nós esperávamos. E a gente aprende que precisávamos entender e crescer, amadurecer no entendimento de metodologia e considerar muito além do que tínhamos entendido aqui no começo, que era apenas um conceito simplista. Ontem também falamos sobre as características dessa segunda besta e, primeiramente, o porquê. Tá? Por que o povo não fugiu da Europa naquele tempo? Porque eles estavam fugindo de dois elementos. Se estão com o microfone, se alguém quiser talvez repetir, quem lembra desses dois elementos que fizeram as pessoas irem embora? Lembrar de apertar o botãozinho? Intolerância religiosa e opressão civil. Obrigado. Exatamente. Nas palavras de Ellen White, a opressão real e a intolerância sacerdotal. Tá? A gente identificou isso como os reinos e a igreja corruptas. Tá? Foi isso que fez necessário que o povo acabou fugindo da Europa em busca de um lugar onde eles poderiam ter liberdade civil e liberdade religiosa, certo? E assim, esses dois princípios se tornam o fundamento dessa nova nação. Tá? Isso é incorporado, primeiramente, na Declaração de Independência, tá? Que declara o princípio da igualdade, e logo é oficializado, vamos dizer, na Constituição, tá? Se torna lei. E isso, então, ocorre justamente em resposta àquilo que havia
feito que essas pessoas saíssem da Europa, tá? Opressão real e liberdade e intolerância religiosa. Tá? E a gente vê que o problema dessa segunda besta é que ela passa a prestar homenagem à primeira besta. Tá? Ela faz uma imagem à besta. E olhamos especificamente como Ellen White explica que a fala, o componente problemático dessa besta. Tá? E ela identifica que a fala é definido como os atos da nação. Tá? São os atos da nação e de suas autoridades legislativas e judiciárias. Então, passamos bastante tempo nesse ponto, ressaltando, como Ellen White expressa, essa flagrante contradição. É assim como ela fala, não é? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, não? A contradição flagrante, que é nisso que consiste o problema. Tá? Porque essa besta, o tempo todo, ela não para de professar esses ideais. Tá? Os dois chifres, protestantismo e republicanismo, são a sua profissão, aquilo que ela diz fazer, mas ela não faz. Tá? Então, temos aqui uma contradição flagrante. Também ressaltamos que esses chifres não se quebram. Tá? O problema não está na profissão que eles dizem, mas o que eles... aliás, acho que não ficou feliz. O problema não está o que eles professam, tá? Mas a fala é definida como os atos. Tá? Então, o que é definido como a fala são os atos desses dois poderes, legislativo e judiciário. E a gente lembramos como, por muito tempo, o nosso foco estava no poder executivo. Tá? Era tudo sobre o que Obama fez e tal legislação e o presidente. E a gente parece que perdemos de vista que o texto explica claramente que o problema está aqui e não aqui. Tá bem até aqui? Se vocês tiverem perguntas, por favor. Tá? É um estudo e a gente pode interagir. Quem quiser também no Zoom pode escrever no chat e eu vou tentar prestar atenção aqui no chat. Tudo bem. E a gente falou, né, no final, ontem, a gente mencionou o Mitch McConnell, que é um senador do Senado, ou seja, do Poder Legislativo, né, que se tornou extremamente problemático para os planos, né, de Obama, na época, de nomear juízes para a Suprema Corte, e ele simplesmente fez uso de uma técnica que é a técnica de obstrução. Esse obstrucionismo ele fez com que Obama não conseguisse completar a corte com os nomeados dele. Tá? Mas hoje a gente entende, né, que isso foi uma estratégia não bonita, mas muito eficiente. Né? Temos um desequilíbrio problemático na Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? E tudo isso é fruto dessa problemática que se desenvolve aqui por volta de 2014. Tá? Então, por isso é que é aí que começam a evolução de eventos que acabam sendo irreversíveis. Tá? Eles são eventos que vão nos lidar até o decreto dominical, porque são eventos que são de
longo prazo, são de longo alcance. Esses juízes que estão na Suprema Corte, ninguém os tira mais. Tá? Existem comentários que poderia se considerar expandir a Suprema Corte. Tá? Esse número não está não é fixo, tá? Mas tem que ter uma determinação para fazer isso, não é tão simples. Tá? No momento, não vemos assim o Partido Democrata unido para resolver essa questão. Tá? Roe versus Wade, de repente, está derrubado. E todo mundo se pergunta como é possível. Pois é possível porque os republicanos trabalharam lentamente, constantemente, desde aqui, antes. Mas aqui a gente vê essa série de eventos que tornam o decreto dominical inevitável. Tá bem? A gente também considerou como a história profética se torna cada vez mais complexa e o decreto dominical, entendemos, ocorre mais para frente, que a complexidade do decreto dominical anda junto. Tá? Então, o que a gente achava ser apenas um decreto dominical, literalmente, aqui no começo, logo em seguida, não é bem assim. E ele se torna um assunto cada vez mais complexo, que acompanha a complexidade dos nossos eventos. E, então, para dar continuidade diretamente aqui ao assunto político, tá? Esse problema que ocorre, que esse partido republicano, por volta desse ano 2014, ele começa a ser, tem um termo, purificado, expurgado, tá? Steve Bannon, Steve Miller, esses nomes, se vocês lembram, Jeff Sessions, eles trabalham ativamente para tirar do partido aquelas vozes moderadas, centristas. Tá? Esse partido acaba se tornando um partido cada vez mais da extrema direita. Okay? Muito bem. Vamos manter em mente, tá? Para mim, a expressão-chave que a gente não pode esquecer durante esse estudo, o que Ellen White explica, o problema é essa contradição flagrante que há entre a profissão, entre que eles professam, que eles praticam. Tá? Então, se a gente entende que as coisas se configuram de uma maneira que 2014 para frente já não tem mais como voltar para trás, tá? Eles professam ser cordeiro, tá? Mas os atos são bem diferentes. Não são atos que harmonizam com os ideais de igualdade e de liberdade religiosa, liberdade civil. Muito bem. Então, vamos lá. A gente identificou que essa fala, tá? Diferente do que eles professam, essa fala é a fala do dragão. Tá? Então, o que o Poder Judicial e Legislativo faz é isso que definimos como a fala do dragão. Ok? E deixa eu ver aqui. O que acontece, então, se a gente lembra que essa besta, ela presta homenagem, tá? Ela faz uma imagem à besta. A qual besta? A primeira besta, tá? Que fez eles fugirem da Europa. Tá? É essa besta que eles prestam homenagem. Então, se eles prestam homenagem, se eles fazem essa imagem, tá? O que é o resultado inevitável? Vou apagar aqui um pouco. Vocês podem responder. O que é o resultado se você presta homenagem a essa primeira besta?
acaba recebendo a marca, certo? Então, temos aqui da besta. Do outro lado, a gente tem o selo de Deus, tá? Tem essas duas opções. E eu queria que vocês entendam que marca e selo acabam sendo a mesma coisa, tá? São termos intercambiáveis. A gente pode falar a marca de Deus, tá? Que a gente quer receber, ou eles recebem o selo da besta. A gente sabe também que a marca da besta, eles recebem aonde? Eles recebem a marca, o selo na fronte ou na mão. Exatamente. Isso é tudo bem conhecido. Que representa o quê, Jéssica? Fronte, mão, simples. A mão, na fronte é o conhecimento e na mão, os atos. Os atos. Obrigado. Exatamente. Né? Então, a gente está falando aqui de profissão, de prática. Tá? Coisas simples. Né? A gente compara e contrasta, a gente entende que esse selo, da mesma forma, ele é recebido tanto na frente como na mão. Tá? Por quê? Porque a gente está falando esse tempo todo sobre como a prática tem que harmonizar com o que você professa. Ok? Então, esse selo de Deus, ele precisa se tornar visível nos seus atos. Tá? Ele não é apenas uma profissão, não é apenas que você diz que você crê na mensagem, que você faz parte do movimento, que você apoia a igualdade, etc. Não, isso precisa se tornar prática, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, você pode muito bem professar algo, você pode professar cristianismo, pode professar fazer parte da mensagem, mas você pode acabar recebendo a besta, tá? Porque sua prática está em contradição flagrante com com sua profissão, certo? Uma vez que a gente tem essa contradição flagrante, tem várias expressões para isso. Pode chamar de hipocrisia, ou não? Uma contradição do que você fala e que você faz. Não? Então, uma vez que isso ocorre, você se prepara para receber a marca da besta. Vamos falar um pouco, eu vou tirar isso aqui rapidinho. Acho que todos concordam que o adventista, né, o nosso movimento, a gente fala, temos a missão, né, de proclamar essas três mensagens angélicas, né, sendo que a segunda fala sobre a queda da Babilônia. Tá? É importante que a gente tenha um conceito claro de que significa, o que é Babilônia, de que a gente está anunciando a queda. Tá? Então, se a gente reparar no que está escrito em Apocalipse 14, versículo 8, tá? Onde é falado da queda da Babilônia, não é em todas as traduções, mas na King James e na Almeida, vamos ver, Almeida Corrigida, indica que o que cai é Babilônia, aquela grande cidade. Okay? Apocalipse 16 nos explica acerca dessa cidade, que ela é dividida em três partes, certo? Quer me falar quais? Dragão.
É besta. Essa besta é a besta que a gente já mencionou, que fez as pessoas saírem da Europa. Essa é a primeira besta. Tá? O que ela professa? Qual é a religião dela? O catolicismo. Tá? Eles professam cristianismo, mas a religião dela é o catolicismo. Falso profeta, a segunda besta. A religião dela, o protestantismo. Tá? Terceira besta, a gente muitas vezes identifica como espiritualismo. Tá? Eles não têm necessariamente uma profissão cristã. Tá? Podemos colocar aqui o ateísmo, várias religiões, mas eles não professam cristianismo. Então, onde está o problema? Essas duas aqui, elas professam uma coisa e praticam outra. Isso aqui nem sequer professa. Tá? Então, aqui não, o problema dessa contradição flagrante está com essas bestas, especificamente com essa aqui. Tá? Deu para entender? Okay. Então, quero falar um pouco mais sobre essa questão da profissão e prática. Aqui, uma linha, a linha dos 144.000. Aliás, acho que eu vou aproveitar essa linha de cima. Só... Tá, isso um pouco. Em 1989 fica, temos aqui 11 de setembro, decreto dominical, fechamento da Porta da Graça, segundo advento. Tá bem? Que nos ajuda a entender os eventos dessa linha é a parábola da agricultura, certo? Então, na verdade, eu vou usar essa mesma linha e a gente vai colocar os elementos dessa parábola aqui na mesma linha. Tá? Em 1989, tivemos uma mensagem, mas como se encontra o campo? O campo não está pronto para receber a semente. Tá? Ele precisa ser arado. Ok? Então, vou colocar aqui arar. Então, o campo é preparado então para a semente e o que começa a cair então aqui para a semente poder germinar? A chuva temporal, tá? Talvez só lembrando, como que é a sequência? Primeiro a erva, depois espiga, depois o grão cheio, né? Então, aqui começa a brotar, seria primeiro a erva, tá? Chuva temporã, chuva ceroja, perdão, ela cai entre esses dois marcos, certo? Decreto dominical e fechamento da Porta da Graça. O que a gente sabe sobre o grão, o fruto? Tem que estar como? Ele tem que estar desenvolvido para poder receber a chuva serôdia, certo? Então, aqui,
É aqui onde esse fruto é levado ao amadurecimento completo. Quem segue o raciocínio dessa ilustração sabe que o fruto não aparece de repente aqui do nada. Ele amadurece, tá? Então, quando temos aqui a espiga, é aqui onde já começa a aparecer o fruto, tá? Na parábola, é assim que funciona. Tá? O fruto precisa amadurecer para então poder receber a chuva ser hoje aqui e chegar ao amadurecimento final aqui. E, finalmente, ele é certo? Deixa eu ver. Eu acho que não quero pular uns textos assim. Só talvez para sublinhar o que eu acabei de falar. Tem um texto, o número 9, que talvez podemos compartilhar rapidamente. A última citação do primeiro PDF. É um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 327, primeiro parágrafo. É um texto bem curto. E aqui fala justo o que eu acabei de explicar. Tá? Ele diz assim: obediência à lei de Deus, o haste do cereal rompe a terra. Tá? Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Agora diz, o fruto se vê primeiro no botão. Eu entendo que esse botão é a espiga. Tá? E o Senhor desenvolve em seu tempo próprio, porque ele não resiste à sua operação. Tá? Então, assim que o botão aparece, se vê o fruto. O que eu falo isso? Porque a gente está falando aqui em linguagem simbólica, mas a gente acabou de falar da besta e da sua contradição flagrante dos seus atos e do que ela professa. Tá? É que os nossos frutos, elas precisam estar evidentes, eles precisam aparecer antes do decreto dominical. Ok? O evento que está próximo. Tá? A gente precisa estar em harmonia do que a gente professa com aquilo que a gente pratica. Tá? Os nossos frutos, elas precisam ser visíveis, não podem estar escondidos, não podem estar em contradição com aquilo que professamos. Que mais? Ou seja, o fruto, tá, são as nossas práticas, a nossa ação. Tá? É a chuva que faz com que isso amadureça, que isso cresce, certo? Texto lemos. Talvez só para juntar com o que a gente falou antes, né? É aqui, entre esses dois marcos, que acabamos, então, recebendo o selo. Tá? Porque o selo apenas apenas oficializa, né, aquilo que você desenvolveu antes. Eu acho que todo mundo está bem familiarizado com essa sequência lógica, não? Se a gente aplicar isso à nossa vida secular. Né? Assim como funciona na faculdade, tá? Na aula de condução, isso não aparece lá no dia do diploma para mostrar tudo aquilo que você sabe. Não, tem provas e provas antes. Você tem que demonstrar seu conhecimento antes. Tá? E a faculdade de fisioterapia
começamos os estágios no segundo ano, e até antes já tinha estágios. A gente ficava praticando e praticando. E, no final, quando a gente recebe o diploma, é apenas o selo para aprovar que você, de fato, que sua prática está em harmonia com o que você professa ser, né? Um profissional de saúde, no caso. Tá? Então, esses princípios, a gente conhece eles bem, né? E, às vezes, falta aplicar isso, né, à nossa vida espiritual. Mas a gente não tem como fugir desse aspecto aqui de praticar aquilo que a gente professa. Isso tem que acontecer antes. Ou seja, não é suficiente apenas professar. Vamos avançar mais. Acho que eu preciso avançar um pouco mais rápido. Então, uma breve menção sacerdotes. Entendem que os eventos ali dos sacerdotes, ocorrem num outro ritmo. Tá? A gente fala de segundo advento, decreto dominical, como eventos já concluídos. Tá? Isso são aplicações proféticas que a gente faz. Então, eles não são literais nesse sentido, como a gente coloca eles aqui na outra linha. Tá? Um, 19, 14, 9, tá? Ou seja, a gente está entre esse trechinho aqui, certo? Entre 2021 e decreto dominical, tá? Esse período onde nosso fruto já precisa estar visível, que ele precisa se manifestar, que a nossa prática precisa estar em harmonia com o que nós professamos, tá? Seria esse marco aqui em palavras, 2021, ali do sacerdote, segundo advento, certo? Então, se a gente olhar brevemente para o que Cristo nos explica acerca do segundo advento, Mateus 24, certo? Ele fala, versículo 40, se alguém quiser abrir, ele dá esse exemplo, o que acontece na vida do Filho do Homem. Tá? Ele fala de duas pessoas, duas mulheres. Tá? Ambas estão aonde? No campo. Tá? Ambas estão, duas pessoas, duas mulheres, um campo. Uma é levada, outra é deixada para trás. Tá? Moinho. É um moinho só. Uma é levada, outra é deixada para trás. E, para mim, esse elemento de ter um campo, um moinho, como a gente pode entender isso? São pessoas do mesmo movimento. Tá? Podem ser pessoas do mesmo ministério. Tá? Podem ser pessoas da mesma sala de estudo, da mesma campal, tá? Mas esse processo de um elevado, um ficar para trás, ele tem estado acontecendo desde 2021. Tá? Por quê? Porque o que se manifesta aqui é se sua prática harmoniza com o que você professa. Ok? Essa é exatamente a questão, porque se a gente for perguntar, todo mundo vai falar. Eu assisto os estudos depois. Eu acredito na mensagem, eu entendo também igualdade, sempre fui a favor dos gays, e
parece que todo mundo está na mesma página. O que acontece é que a prática não harmoniza com essa profissão. Tá? É assim como, inevitavelmente, ocorre um processo de separação. É assim como a parábola nos ensina. Tá? Não é uma coisa de excluir alguém ou de querer causar divisão, mas é um processo que ocorre naturalmente. Tá? Então, é por isso que essa mensagem é tão séria, porque, de repente, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente fala aqui de uma parábola, e a gente vê que isso tem muito a ver com nossa própria vida, com nossa prática e nossa experiência espiritual. Ok, eu acho que podemos avançar um pouco no assunto. Vou colocar aqui uma outra linha. A linha de Éden a Éden, de forma bem simplificada. Vou colocar ela embaixo. Éden é com acento, não é? Muito bem. Então, como que coisas acontecem? O que é o Gênesis 3? O que é o pecado que ocorre logo no começo? A gente fala em termos dessa linha, tá? Tá bem. Eva comeu fruto. Qual a primeira desculpa de Adão? Culpar a mulher, certo? Então, a gente tem aqui, a gente vai tentar elaborar isso um pouco mais. O primeiro problema é o sexismo, tá? Em seguida, Caim e Abel. Temos um problema com o quê? Não? E Gênesis 10, o que ocorre aqui? Não? Alguém lembra por quê? Porque ontem eu tive um pouco de dificuldade de lembrar. Para cair a ficha. Tá? O que ocorre aqui nessa história de... Alguém quer resumir? Tá? Vamos ver Noé nu, e aí chama os irmãos dele para zombar do pai junto com ele. Noé, depois que descobre o que Cã fez, ele amaldiçoa então a geração de Canaã, falando de que Canaã vai ser servo dos 2 primeiros irmãos, vamos colocar assim. Obrigado, Ana Paula. Exatamente isso. Tá? Então, sim, a gente teve um estudo recentemente da Cathy McGraw, né, que explica que esse ato de Canaã, né, ele, na verdade, ele foi um ato extremamente problemático, sexista, né, que envolve a mulher, a mãe dele, a mulher de Noé. Tá? Então, na minha cabeça, eu estava pensando sexismo aqui também. E, de fato, é um problema de sexismo. Tá? Mas, em consequência desse pecado dele, ele se torna, é introduzida a escravidão. Tá? Isso se torna, então, esses três
Marcos, os 3 pecados, tá? Eles vão agora percorrer essa história milenar até o nosso tempo. Tudo bem. Deixa eu ver aqui se eu falo disso agora. Vamos olhar um pouco mais para os textos se alguém quiser abrir comigo. Gênesis 5. Gênesis 5, versículo 1 a 2. Talvez alguém pode ler para mim, por gentileza. 1 a 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Aqui temos uma bênção, tá? Essa bênção aqui é claramente dito que fala de homem, mas logo fala que macho e fêmea, né? Homem e mulher, Deus os criou. Tá? Essa bênção é para ambos, tá? Porque a gente tem aqui, logo no começo, a gente tem também o que é introduzido aqui, o patriarcado. A gente vai falar daqui a pouco de novo sobre o patriarcado, que a gente precisa entender que ocorre em consequência, tá, ao pecado. Não é um modelo proposto por Deus, tá? Mas a bênção aqui ela é dada a mulher e homem, tá? Da mesma maneira. Outro texto, podemos ler Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre ela. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Que deve dominar sobre os animais? Homem e mulher, certo? É claro, aqui fala em coletivo, não no plural. O que acontece com o pecado? Eles perdem esse privilégio do domínio, né, que era dado para ambos, e, de repente, esse domínio se torna contra quem? Contra a mulher. Tá? O domínio, em consequência ao pecado, agora é de homem sobre mulher. Tá? Não é assim como era projetado por Deus, mas é porque logo aqui ocorre o problema do sexismo. Né? A mulher que tu me deste, né? Ela que fez. E ela, de fato, fez. E, em consequência a esse pecado, ela cai sob o domínio do homem. O problema com isso é que esse domínio se torna cada vez mais opressivo e abusivo. Não demora muito que a gente não tem mais menção de nome nenhum. Tá? A gente ocorre toda essa questão aqui de Caim, que tem que fugir, não? Certamente ele não fugiu sozinho, mas a gente não sabe com quem ele fugiu. As mulheres não têm nome aqui. Enfim, vocês sabem desse problema. Não sei se vocês têm acompanhado os estudos dos Vésperas ultimamente. Tá? Eles têm sido muito importantes e realmente eu acho que é vital, não? Acompanhar esses estudos para entender, não? Em detalhe como em que se configuram os problemas que a gente tem que lidar hoje em dia.
Tá? E num estudo recente da Anciã Tess, aquele que tem o título sobre contracepção, aborto e... esqueci. Da Corte Suprema. Obrigado. Ela ressalta aquilo que vocês conhecem, tá? Esses dois princípios-chave do feminismo radical. Tá? Sendo um deles que o pessoal é político e o outro, alguém lembra? Identifica o sexismo como o grande problema. Tá? Quando a anciã Terry ela apresenta, ela encoraja para a gente decorar essa frase. Ela fala, essa frase vocês precisam gravar, vocês precisam ter ela, internalizar essa frase. Tá? Que o sexismo é a forma mais profunda, a pior, a mais antiga e a mais fundamental de discriminação. Tá? Então, o sexismo é a forma mais profunda, a pior, a mais antiga e a mais fundamental de discriminação. Então, a gente vê que isso, de fato, é isso que ocorre. Esse sexismo está na raiz de todos os problemas que seguem aqui. Ok? O problema da falsa adoração, tá? Caim, ele professa acreditar em Deus, tá? Mas a sua prática, a sua adoração não está alinhado com o que deveria ser, certo? Então, a gente encontra, vez tras vez, essa divergência, tá? Que é o problema dessa divergência entre prática e profissão. Que mais? Vamos ver. Vou acelerar um pouco para a gente não passar do tempo. A gente já está aqui 50 minutos e eu vou tentar chegar a uma conclusão. Vamos abrir Gênesis 11, os versículos 1 a 4. A gente vai olhar para o próximo evento que aqui ocorre, tá? Que é a Torre de Babel. Se alguém puder abrir, pode ler, por gentileza. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Obrigado. Então, essa história ela é conhecida. A gente vai ressaltar alguns detalhes aqui. Tá? Eles haviam apenas uma linguagem, certo? Então, havia ocorrido o quê? O dilúvio, né? Então, eles tomam medidas, né, para se proteger contra um próximo evento, um próximo desastre, certo? E para complementar, vamos ler também um texto de Patriarcas e Profetas, número 3, Patriarcas e Profetas 76,2, o ponto 2. Quem pode ler para nós? Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Eram atraídos pela beleza do local e fertilidade do solo, e nessa planície decidiram-se a fazer sua morada. Muito obrigado.
Então, olhem que interessante. Se vocês repararam no texto, o que é o problema aqui? Eles estavam querendo criar outros deuses, outras deidades? O que ocorre aqui? Se vocês repararam, o problema aqui é um incômodo, certo? Exatamente, Jéssica. Um incômodo constante, tá? As pessoas tiveram um incômodo em relação a quem? As pessoas que estavam em obediência a Deus, tá? Então, ou seja, o incômodo ocorre com as pessoas que praticam aquilo que eles professam, certo? Mas o problema é que não foi assim que eles estavam querendo inventar outros deuses, de repente, não? Isso vem mais para frente. A gente sabe que nessa história da Torre de Babel, eles têm deuses, não é? Ellen White nos explica que a construção dessa torre, como ela cresce de uma altura absurda, não? Mas ela é para ser o quê? Um monumento do seu próprio poder, da sua própria sabedoria, tá? E esses deuses que eles colocam nesses compartimentos superiores, adornados e tudo, eles são, em primeiro lugar, um símbolo de si mesmos, tá? A Torre de Babel é um símbolo da sua autossuficiência, ou seja, da sua própria capacidade, da sua própria sabedoria, tá? Não era tanto sobre criar um outro Deus, tá? Então, é importante entender isso. Vamos ver o próximo texto, Patriarcas e Profetas 76.3, citação número 4, se alguém puder ler. Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre, de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Estes empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe, em colônias. Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda, para povoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade, em um corpo, e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim, a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal. Sua glória imporia a admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores. A magnificente torre, atingindo os céus, tinha por fim permanecer como um monumento de poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Obrigado. Na verdade, podemos ler logo em seguida o próximo texto também. 76.4. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus de que não mais traria um dilúvio sobre a terra. Muitos deles negavam a existência de Deus e atribuíam um dilúvio à operação de causas naturais. Outros criam em um ser supremo e que fora ele que destruíra o mundo antediluviano, e seu coração, como o de Caim, ergueu-se em rebelião contra aquele ser. Obrigado. Então, a gente pode reparar aqui que muitos deles negavam a existência de Deus. Havia, na verdade, duas classes aqui. Uns eram ateus, negavam a existência de Deus, e os outros e outros criando um ser supremo, tá? Mas eles estão em desobediência a esse Deus, tá? Eles se rebelam e seja o motivo que for, alguns explicam que todo esse desastre havia acontecido por razões naturais, então eles querem se prevenir, construir uma torre. Os outros sabem que existe um Deus, mas eles não querem viver em harmonia, não querem praticar o que significa crer nesse Deus, tá? Então eles querem se prevenir contra essa ira desse Deus e constroem essa torre para poder fugir, se porventura acontecer um novo dilúvio. Não? Bem, o que Deus faz então para controlar essa situação? Destrói? Como que ele destrói?
Fala? Não, ele vai confundir a língua deles para que eles não entendam e não consigam completar o trabalho deles. Exatamente. A gente leu que eles eram de uma língua só, certo? Então, Deus ele confunde as línguas deles. Tá? Um detalhe importante ou interessante é que essa última citação, que talvez podemos ler, número 6, é um texto de Dons Espirituais, Spiritual Gifts, volume 3. Alguém pode ler para mim? Eles se exaltaram contra Deus, mas ele não lhes permitia concluir seu trabalho. Eles tinham construído sua torre a uma altura elevada, quando o Senhor enviou 2 anjos para confundi-los em seu trabalho. Muito bem. O Patriarca e Profetas não faz menção desses 2 anjos que são enviados, tá? Quando a gente vê 2 anjos, a gente lembra imediatamente da segunda mensagem angélica, que anuncia o quê? Né? A queda da Babilônia. Né? É bem interessante isso. Muito bem. Mas o que Deus faz? Ele confunde a língua. Tá? Se vocês forem pesquisar, procurar um pouco acerca do conceito da língua, vocês vão ver que ele é intimamente ligado ao conceito de cultura. Tá? Cultura depende de língua depende de cultura. Tá? Eles estão tão ligados que realmente são assuntos que precisam ser vistos juntos. Tá? Isso não é coisa que a gente inventa, vocês podem pesquisar na internet sobre língua e cultura, vocês vão ver como esses 2 assuntos eles andam de mãos dadas. Tá? Você entende, para querer entender uma cultura, você precisa entender a língua. Tá? É assim como funciona. Então, o que significa, né, que a língua foi confundida aqui? Deus confunde a língua deles. Podemos dizer, eles foram espalhados para o mundo todo, certo? O que era a língua, a cultura deles? A cultura deles, certamente, não? Porque a gente tem aqui resultado da Torre de Babel, ele contém sexismo, falsa adoração e racismo. Tá? Agora, essa cultura ela é espalhada para o mundo todo. Tá? Ela literalmente se torna componente de todas as culturas que há em volta do mundo, certo? Todas as culturas contêm esses 3 componentes problemáticos, tá? As culturas que permanecem nessa terra de Sinear, tá? Que são os babilônios, os medo-persas, gregos, romanos, tá? Eles se desenvolvem para culturas, religiões que desenvolvem um certo paganismo, tá? Deuses, adoram deuses. Outras culturas que são espalhadas para o mundo, nem todas têm essa prática de adorar deuses. Eles têm são ateus, inventam seus próprios deuses. Tá? Mas esses componentes do sexismo, falsa adoração e racismo, todas as culturas têm eles em comum. Tem um comentário aqui. Cultura, hábitos, tradições estão bem relacionados ao idioma. Diz aqui o Marcos. Exatamente. E já concluindo, falta pouco. Vamos ver o seguinte. Vamos ler Gênesis 12, por favor. Gênesis 12, 1. A próxima história a considerar é a história de Abrão, certo? Se alguém poder ler para mim Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, Abrão, né, ele é chamado para sair da terra de Babilônia,
ok? E que ele deve deixar para trás? Com 3 componentes. Certo? Ele tem que sair daí, tá? Ele tem que deixar também os parentes. E o terceiro, ele tem que deixar a casa do pai. Não? Parece que parentela e casa do pai é quase a mesma coisa, mas não é. Tá? Essas expressões, a expressão casa do pai, ela envolve muito mais nessa cultura daquele tempo. Não? Ela envolve muito além de apenas você crescer e sair da casa dos seus pais. Tá? Essa casa dos pais, isso simboliza tudo aquilo que importa para essa família, para essa cultura. Tá? Seja a cultura própria deles que ele teria que deixar para trás. Tudo que é sagrado para eles. Tá? Então, quando Abraão é chamado para sair, o que Deus, na verdade, diz é que tem que sair da Babilônia, deixar a família para trás, mas também abandonar por completo essa cultura. Ok. Abraão era o quê? Ele era um patriarca, certo? Gostei muito de uma simples visualização que a anciã Terry fez. Ela usa os títulos, tá? da série do conflito dos... como chama? Grande conflito, né? A história da redenção, não? Patriarcas. Vamos escrever. Profetas. Depois temos o quê? Profetas. Eis. Tá? Então, por que ela coloca? Ela, considerando que Abraão era patriarca, a gente entende que desde o começo tem esse patriarcado. Eu já mencionei isso antes, mas a gente precisa entender que isso não era um modelo proposto por Deus. Isso é uma consequência ao pecado. A gente entende que os reis certamente não estavam nos planos de Deus, certo? Quando o povo pede por um rei, eles querem muito ter um rei, tá? Isso vai completamente contra a vontade, mas Deus acaba deixando, tolerando. Tá? Então, isso aqui, sim, Deus mandou profetas. Tá? O rei não era como ele queria. Aqui também Deus mandou profetas. Tá? Patriarcado problemático. Tá? Então, essa saída de Abraão dessa terra de Babel, de deixar para trás terra, família e cultura dele, é um processo muito demorado. Tá? Tanto que a gente enfrenta aqui, né, esse processo até o fim, nessa linha de restauração. Você vê aqui racismo, falsa adoração e sexismo como espelhados, né, nessa sequência que o povo de Deus precisa resolver esses problemas. E, de fato, vocês entendem que Abraão ele demora, tá, para se livrar desses conceitos, dessa cultura sexista que ele trouxe consigo da Babilônia. Tá? É feita uma promessa a eles. Qual promessa? De ele se tornar uma grande nação. Tá? Que sim, temos uma mulher mencionada por nome, Sara, mas o que é o problema? Quando é dada essa promessa, o que entendem eles? Como que chega a ter essa grande nação? Depende só de Abraão. Né? Em termos biológicos, é apenas necessário o sêmen de Abraão, né, para criar uma grande nação. E custa até eles entenderem que
na verdade, é Sara e Abraão que vão iniciar essa grande nação que Deus lhes promete. Tá? Tem perguntas? Observações? Alguém quiser falar? Também pelo Zoom, se alguém quiser dar algum comentário, porque eu gostaria de encerrar aqui, lembrando que esse estudo ele entra em mais detalhe, ele vai um pouco além desse ponto aqui. A anciã Terry, ela elabora alguns pontos um pouco mais do que eu fiz, mas a ideia-chave que eu quis transmitir é trazer a lembrança, tá? Visualizar, né, primeiramente, em que consiste esse problema da marca da besta. Tá? É sobre uma contradição flagrante entre o que você professa e o que você pratica. Tá? Que estamos num tempo em que a gente já precisa demonstrar frutos, tá? Porque logo esse fruto vai ser levado ao amadurecimento completo para ser colhido, tá? E o fruto não aparece de repente do nada, ele precisa ser desenvolvido. É por isso que a nossa profissão tem que estar em harmonia com o que a gente pratica. Tá? Então, a gente viu aqui também o exemplo da linha de Éden a Éden, tá? Como esse problema do sexismo está aí desde o começo, ele faz parte desses pecados subsequentes, mas a gente tem esses três passos: sexismo, falsificação e racismo, e eles todos contêm um com o outro contém o problema do sexismo. Tá? Então, se a gente for traçar, os problemas sempre acabam caindo nesses três elementos, porque é assim que se formam as culturas que há daí em diante. Toda cultura, tá? Ela lida com esses três problemas do sexismo, falsificação e racismo. Tá? A gente viu isso no exemplo da Torre de Babel, tá? Onde eles construíram um monumento para si mesmos, para se exaltar a si mesmos. Tá? E não era tanto para criar uma nova religião ou para adorar algum deus estranho. Não, muitos deles nem sequer criam um deus. Tá? E se criam, eles não queriam viver em harmonia com esse deus. Tá? E a gente leu no texto de Ellen White que o que causou essa divisão era esse incômodo constante, né, que aqueles que eram fiéis a Deus estavam causando aqueles que não queriam viver em obediência. Tá? Logo, temos aqui a história de Abraão, que é chamado para sair. Tá? E ele é chamado para deixar para trás a terra, a parentela e a casa dos pais. A gente entende ser a sua própria cultura. Né? Tudo aquilo que ele aprendeu na Babilônia, que contém esses elementos, ele precisa desaprender. Tá? E entendemos que esse processo é um processo que acaba demorando muito tempo, até nosso tempo. E até hoje a gente luta com esses pecados. Eu queria encerrar aqui o meu estudo. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Podemos depois aproveitar e conversar um pouco mais. Até onde eu sei, o estudo da Carolina também vai entrar em algumas questões disso. Talvez vai ter uma outra ênfase, outro foco, mas creio que alguns elementos vocês vão reconhecer. Tá? Então, podemos encerrar aqui com uma oração e logo em seguida vamos ter o estudo com a Carol. Tudo bem? Querido Deus, te damos graças pelo sábado, pela manhã, pelo estudo.
agradeço também que estamos aqui reunidos. Sempre nos faz bem, nos ajuda estar reunidos com nossos próximos, com nossa família, e pedimos que o Senhor nos dê uma manhã, um dia abençoado, que esse sábado seja uma bênção para todos que estão aqui participando, aqueles que ainda vão assistir, e que possamos aprender e crescer em sabedoria e entender a seriedade dessa mensagem que o Senhor nos confiou. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.